Vamos passar para um método matemático que permite que a gente calcule esse tipo de função. É uma das formas, né, de se calcular equações para descrever a camada limite. Tá? Imagina que a gente tenha problemas que tenham como característica, né, a existência de múltiplas escalas de tempo ou de espaço. Na verdade, aqui seria mais de escalas de espaço, né? Porque alguns fenômenos importantes ocorrem bem próximo ali da parede e outros fenômenos longe da parede, né? E aí a gente tem que resolver esse tipo de problema. A gente pode encontrar, nem sempre a gente consegue resolver de maneira analítica esse problema, mas a gente consegue encontrar uma aproximação, que eu vou chamar de aproximação composta, de modo que tanto a equação interna quanto a externa sejam satisfeitas, mesmo que de maneira dependente. Então, vamos dar uma analisada nisso. Então, método da perturbação singular. Isso aqui é uma classe, tá, de métodos matemáticos, chamados métodos da perturbação. O método singular é um desses métodos, a gente vai tratar agora. Vamos considerar o seguinte problema. Considerar o seguinte problema. Vamos supor que eu precise resolver essa expressão aqui, epsilon d2u dx2 mais 1 mais 2 epsilon du dx mais 2u igual a zero. Essa aqui é a EDO que eu quero resolver. E eu quero o seguinte, eu quero que na posição 0, u de 0 seja 0 e u de 1 seja 1. Essas são as minhas condições de contorno para esse problema. Então, é um problema típico aí de cálculo 3, 4. Esse problema específico, tá, ele tem uma solução analítica conhecida. Vamos fazer a solução analítica para depois comparar com o resultado aproximado. Então, solução analítica. Esse tipo de expressão, ele é da forma geral. Então, da forma geral, A e a lambda x. Né? O meu U vai ter essa forma geral aqui, A, uma constante, e a lambda x. Então, se eu aplico isso aqui na minha função, né, eu vou criar um polinômio característico. Né? Cada vez que eu derivo, o lambda vai cair uma vez, aí eu vou criar um polinômio em lambda. Né? Aí eu posso depois cortar tudo isso aqui e eu vou chegar nesse polinômio aqui. Então, e epsilon lambda ao quadrado 1 mais 2 epsilon lambda mais 2 é igual a zero. Certo? Isso aqui é uma equação de segundo grau em lambda, né? Então eu posso calcular usando Bhaskara. Delta vai ser igual a b ao quadrado mais 4ac menos 4ac, né? Menos 8 epsilon. Se eu abrir esse quadrado aqui, eu vou ter 1 mais 4 epsilon ao cubo mais 4 epsilon menos 8 epsilon. Eu junto esses dois, eles vão virar mais 4 epsilon, né? Delta. 4 epsilon ao quadrado menos 4 epsilon mais 1. Ou eu posso fatorar isso aqui e meu delta vai ser 2 epsilon menos 1 ao quadrado. Então, meu lambda
menos b, né? Então, menos 1 menos 2ε, mais ou menos raiz de delta, que a raiz de delta vai ser isso aqui, né? 2ε menos 1, dividido por 2 vezes a, que é 2ε. Então, eu vou colocar mais, calcular lambda 1, colocar menos, calcular lambda 2, isso aqui me dá lambda 1 menos 1 sobre epsilon, lambda 2 vai dar menos 2. Então, achei as raízes do polinômio característico. O que eu faço com esses valores? Eu vou substituir, né, na forma geral da minha expressão e vou chegar que a minha velocidade ela vai ser a1 e elevado a menos x sobre epsilon mais a2 e elevado a menos 2x, né? Duas raízes, menos 1 sobre epsilon, menos 2. Eu vou colocar uma constante diferente que eu vou ter que determinar para cada um deles, né? E esse aqui é a minha expressão geral. Agora eu preciso encontrar, né, os valores de A1 e A2. Então, o de 0 aqui, né, vai ficar A1 mais A2. Isso aqui é igual a 0, de onde eu tiro que A1 é igual a menos A2. E minha outra condição de contorno, o de 1, aí isso aqui vai ser igual a A1 e a menos 1 sobre epsilon, mais menos A1, né? Eu vou trocar o A2 por menos A1. Menos A1 e elevado a menos 2. Isso aqui é igual a 1, né? Então, eu tiro que A1 é igual a 1 dividido por E a menos 1 sobre epsilon, mais, menos E a menos 2. E substituindo tudo aqui em cima, né, a gente chega finalmente que o U de x vai ser igual a E a menos x sobre epsilon, menos E a menos 2x, dividido por E a menos 1 sobre epsilon, menos E a menos 2. E essa aqui é a expressão analítica, né, a solução analítica para aquele nosso problema. Se o problema tem solução analítica, não tem por que eu resolver de maneira numérica, né? Mas a gente vai usar um método numérico e depois comparar esse resultado. Numérico não, desculpa, o método aproximado, né? E depois comparar. Como é que a gente vai, então, aplicar, né? Então, isso aqui é uma expressão analítica, depois a gente usa ela para comparar resultados. Então, o método da perturbação singular. Primeira coisa, eu vou tender o meu epsilon. Aliás, antes, né? Eu falei que nosso problema ele tinha duas escalas, né, de tempo ou de dimensão diferentes. Esse aqui é da escala da ordem de x, né? E esse aqui é da ordem de 1 sobre epsilon, ou x sobre epsilon. O epsilon, ele é um número pequeno. Então, esse número vai ser muito maior do que esse aqui. Observem que são fenômenos que ocorrem em escalas diferentes, né? O que eu vou fazer para tentar resolver esse problema? Eu vou tender o meu epsilon para zero, porque o epsilon é um negócio pequeno. Quando o meu epsilon tende a zero, a nossa expressão, né, vai fazer com que isso aqui suma, né? Então, quando o epsilon tender a zero, eu vou ter duo dx mais 2uo
igual a zero. Eu vou chamar de UO por enquanto, tá? Depois a gente vai ver o porquê desse nome. Mas então a expressão que eu tenho que resolver é DUO dx é igual a menos 2UO. Isso aqui é uma velha conhecida nossa, né? Eu posso passar tudo que tenho para um lado que não tem para o outro, né? DUO sobre UO é igual a menos 2dx, né? Isso aqui vai ser o O de x, C1 e a menos 2x. Né? Uma velha conhecida nossa da matemática. Bom, agora que eu tenho essa expressão, eu preciso aplicar as condições de contorno para ela. Né? Vamos ver o que eu consigo fazer. Então, copiando de novo, o O, C1 e a menos 2x. O que eu tenho de condição de contorno? Primeiro eu tenho a UO de zero. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se eu coloco zero aqui, o exponencial vai a 1, eu chego que C1 tem que ser igual a zero. Ou seja, o de zero, o de x, né, vai ser zero. Quer dizer, eu teria que ter minha função constante igual a zero para satisfazer essa condição de contorno. Né? Isso significa que essa condição não pode ser satisfeita. Né? Eu não consigo satisfazer as duas condições de contorno ao mesmo tempo. Se eu olhar para outra condição de contorno, o zero de 1 é igual a 1, C1 e a menos 2 é igual a 1, C1 é igual a e elevado a 2. Então, meu UO de x, ele vai valer e elevado a 2, que multiplica e a menos 2x. Né? Ou e elevado a 2 vezes 1 menos x. Eu consigo satisfazer a segunda condição de contorno, eu consigo satisfazer essa, mas eu não consigo satisfazer essa. Né? Ou, se eu satisfizer essa, eu não consigo satisfazer essa. Enfim, eu não consigo satisfazer as duas condições de contorno para esse problema. Mas, por enquanto, eu vou deixar essa expressão de lado, eu vou chamar ela de UO. E eu vou dar o nome dela de solução externa. Lembre-se que a gente falou ali atrás da questão da escala de tempo ou de posição, né? Aqui eu tenho uma escala de posição grande, né? Não é a mesma escala do 1 sobre epsilon. Vamos ver se eu calculei, né, uma solução externa, provavelmente eu tenho uma solução interna, né? Para calcular a solução interna, eu vou propor a seguinte troca de variável. Meu psi vai ser x sobre alguma função de epsilon, onde delta é o comprimento, né? E eu vou usar o próprio epsilon como função delta de epsilon. Então, vai ser meu x sobre epsilon. Então, eu preciso reescrever aquela minha EDO em termos desse psi, né? Lembrando, a função era epsilon d2u dx2 mais 1 mais 2 epsilon du dx
mais 2u igual a 0, né? O meu xi foi definido aqui, né, como x sobre epsilon. Então, meu du dx é du dxi x, né? dx. Dx é 1 sobre epsilon, né? Então, isso aqui é 1 sobre epsilon du dxi. O meu d2u dx2 d dx du dx d dx de 1 sobre epsilon du dxi, que dá 1 sobre epsilon quadrado d2u dxi 2. Então, eu posso substituir essas duas derivadas aqui, né? A gente chega d2u dxi2 1 mais 2 eta du dxi mais 2 eta u. Isso aqui é igual a 0. Né? Então, eu simplesmente troquei a minha variável, eu troquei o x por xi. Agora, eu vou tender, né, de novo, o epsilon a 0, assim como eu fiz anteriormente. Se o epsilon vai a 0, isso aqui some, isso aqui some. Então, minha expressão vai ser d2u dxi2 mais du dxi é igual a 0. A solução desse tipo de EDO também vai ser do formato u é igual a e a lambda xi. E aí o polinômio característico, né, vai ficar lambda ao quadrado mais lambda igual a 0. Lambda ao quadrado mais lambda igual a 0. Ou, né, lambda mais 1 igual a 0. De onde eu tiro que lambda é igual a 0, ou lambda é igual a menos 1. Então, se eu tenho os dois componentes, né, do meu polinômio característico, eu substituo aqui e eu chego que meu u de xi é A1 mais A2 e A menos xi. Se eu aplicar a primeira condição de contorno, então u de 0, lembrando que o xi ele é x sobre epsilon, né? Então se x é 0, o xi é 0, u de 0 é igual a 0, né? Então se eu fizer 0 aqui, eu chego que A1 é igual a menos A2, certo? E aí, eu tenho que meu u de xi vai ser igual a 1 menos e a menos xi. Se eu tentar aplicar a outra condição de contorno, eu não vou ter resposta correta, né? Então, mais uma vez, eu não consigo aplicar as duas condições de contorno. Mas eu estou interessado nessa... Na verdade, nesse caso aqui, se eu colocar xi igual a 1 sobre epsilon, até tem uma solução. Eu consigo achar um a 1. Só que não faz muito sentido, né? Porque a solução interna, ela tem que tratar da condição de contorno que está dentro. A solução externa tem que respeitar
a condição de contorno externa. Tudo bem? Então, mesmo que aqui eu consiga substituir e encontrar um valor de A1 que satisfaça o U de 1 sobre epsilon igual a 1, isso não faz muito sentido para mim. Tá? Isso aqui, essa expressão é que eu chamo de solução QI, né? Solução interna. Né? E aí eu vou colocar aqui meu UI de x vai ser igual a A1 1 menos e elevado a menos x sobre epsilon. Então, eu tenho uma solução interna e uma solução externa. Na hora que eu ploto a minha solução externa, o que eu vou ter? Observe que aqui, para diferentes valores de epsilon, né, a função, quanto maior o epsilon, mais relevante, né, a perturbação vai ser. Mas conforme eu vou diminuindo o epsilon, essa perturbação é bem rápida. E depois desse período de perturbação, ela vai ser exatamente igual ao UO que a gente achou. Né? Então, essa perturbação, essa UO, né, essa velocidade externa, como a gente esperava, ela vai fitar muito bem o problema para a região externa, né, do escoamento. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que a solução interna ele vai representar bem o fenômeno na região interna do escoamento. Né? Então, eu tenho duas soluções por enquanto, a externa, a interna e a externa. Cada uma está representando o fenômeno em uma região do escoamento. Eu estou interessado em encontrar uma função que consiga representar todo o escoamento. Né? Então, para isso, eu vou calcular a minha... primeiro eu preciso determinar, né, esse A1, para ele ficar completamente definido o problema. Então, determinação dessa constante A1. O que eu tenho de ligação entre a equação, a solução interna e a externa? Eu sei que na camada limite o valor delas tem que ser igual. A solução externa ela é feita para a região de fora da camada limite. A solução interna ela é feita para a região de dentro da camada limite. Então, eu tenho que fazer a seguinte igualdade. Meu limite para quando x tende a zero de UO tem que ser igual ao limite quando x tende a infinito do UI. Né? A gente já tem uma expressão para UO, a gente tem uma expressão para UI. Certo? Isso aqui eu chamo de limite interno da solução externa e esse é o limite externo da solução interna. Então, limite interno da solução externa vai ser igual ao limite externo da solução interna. Eu também posso chamar, né, simbolicamente de UOI. Isso aqui vai ser igual a UIO. Então, preciso calcular, né, esses dois limites. O O e isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero de E elevado a 2, 1 menos x. Né? Essa aqui é a expressão externa, né? Eu vou tender esse x a zero e eu tenho E ao quadrado.
Fazendo a mesma coisa agora para a interna, né? Então, U, I, O é igual ao limite quando x tende a infinito de A1, 1 menos E a menos x sobre epsilon. Se o meu x está tendendo a infinito, isso aqui tende a zero, isso aqui é igual a 1. Então, eu chego, né, que A1 é igual a E ao quadrado. Então, finalmente, né, a gente chega na UI de x como sendo E ao quadrado 1 menos E a menos x sobre epsilon. Finalmente, eu vou chegar na minha solução composta, né? Ela vai ser simplesmente o C, vai ser a UI mais a UO. Só que esse termo E ao quadrado, ele é comum, aparece nas duas, então eu vou ter que tirar uma vez, né? Menos o I. Menos esse E ao quadrado, né? Tanto faz eu pegar o externo da solução interna ou o interno da solução externa, tanto faz, esse número vai ser igual. Tem que ser igual, né? Então, se eu somar a interna com a externa e subtrair esse termo, eu tenho a minha solução composta, né? Então, para esse nosso caso, solução composta vai ser E elevado a 2, 1 menos x, mais E ao quadrado, que multiplica 1 menos E a menos x sobre epsilon, menos E ao quadrado. Esse menos E ao quadrado vai cancelar com esse aqui. E eu chego finalmente que vou escrever mais do outro lado. Então, eu chego aqui, né, que o composto de x E a 2 vezes 1 menos x, menos E ao quadrado, E a menos x sobre epsilon. Pontos interessantes aqui, né? O C de zero, se eu colocar zero aqui no x, né, vai ficar E ao quadrado. Esse aqui vai dar 1, vai ficar E ao quadrado. Ele dá zero, quer dizer, satisfaz a condição de contorno. O C de 1, né? Aí aqui dentro vai dar zero, vai ficar 1 menos. E aqui vai ficar E elevado a 2 menos 1 sobre epsilon. Só que esse epsilon ele vai ser um número grande, né? Se ele é um número grande, isso aqui vai tender a zero, né? Então, isso aqui é aproximadamente 1, de maneira assintótica. Ou seja, eu tenho as minhas condições de contorno satisfeitas. Ambas as condições de contorno são satisfeitas por essa solução composta. Tá? Se a gente voltar aqui no nosso slide, a gente consegue ver a comparação entre a solução composta e a analítica, né? Aqui para um epsilon de 0,2, aqui para um epsilon de 0,1. A gente observa que para um epsilon de 0,1, a solução analítica e a composta são virtualmente idênticas, né? Dá para quantificar a diferença delas, mas observando o gráfico a gente já chega à conclusão que a solução composta representa muito bem a solução analítica, tá? A gente pode usar, né, definir que o boundary layer, que é a camada limite, está aqui no ponto máximo, né, dessa função. Tudo bem?
Então, tanto faz se eu estou falando de tempo ou de espaço aqui, né? Eu vou ter um ponto máximo e eu defino que a minha camada limite está ali.